Opa, boa noite, sejam todos bem-vindos. O canal, o Grupo de Estudo Solidariedade, junto com o ECK. A aula de hoje nós vamos falar sobre a biografia de Kardec. Né? No nosso canal, quem quiser entrar lá para em busca das aulas passadas, né? Todas elas estão lá, é só entrar não só no canal do Grupo Solidariedade, mas também no canal do ECK, né? Que é Espiritismo com Kardec. Lá tem todas as aulas, e lá também tem a aula do módulo 2, que é o futuro módulos que vocês vão fazer o ano que vem, ok? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar hoje sobre Kardec. Aqui é Allan Kardec. Esse era o nome dele? Como é que surgiu esse nome? Por que ele colocou esse nome de Allan Kardec? O nome dele, na verdade, era Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, lá em Lyon, na França. Ele foi, depois da morte do seu pai, ele foi criado pela mãe e avó materna. Ele é de uma família católica, muito católica, né? Estudou na escola de Pestalozzi, lá em Verdun, na Suíça. Essa escola do Pestalozzi era uma escola dedicada ao ensino público, né? E aos 14 anos de idade, ele já ensinava aos seus colegas menos adiantados, criando cursos gratuitos. E aos 18 anos, se tornou bacharel em ciências e letras, né? Quando ele retornou da França, ele já tinha concluído os seus estudos, ele falava fluentemente aí em francês, alemão, inglês, neerlandês, italiano e espanhol. Você vê que ele era uma pessoa realmente preparada, né? E membro de diversas sociedades acadêmicas, entre as quais o Instituto Histórico de Paris. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. Não, deixa eu só deixar aqui engatilhado. E a Academia Real de Artes, e em concurso de 1831, ele foi premiado com um sistema de estudo que mais se harmonizava com a necessidade da época. O que seria isso, na verdade? Na verdade, naquela época lá, os estudos ele era muito decorativo, né? Os alunos só decoravam as matérias. Ele apresentou, deixa eu permitir a pessoa aqui. Boa noite, Lúcia, seja bem-vindo. Então, ele foi premiado com um novo modelo de ensino, que era mais humano, né? O aluno, ele se envolvia mais intelectualmente, vamos dizer assim, moralmente e físico. Então, o aluno ele tinha todo um suporte da matéria, se envolvia, discutia a matéria, não só na parte decorativa como era antes, de decorar, né, a matéria. Então, era um ensino mais humano. E também esse ensino era direcionado para cada dificuldade de cada aluno. Olha que interessante. Porque uns aprendem mais rápido, tem, né, mais facilidade, e outros têm mais dificuldade. Então, era também dedicado a esses alunos, certo? Ele, no dia 6 de fevereiro de 1832, ele casou com a Amélie, né?
essa senhora aí bonita, que foi poetisa, artista plástica, com domínio das técnicas tradicional, professora de letras e belas artes, né? Amélie ajudou ele também na codificação lá do espiritismo, auxiliou ele em todos os trabalhos que foram feitos nas mesas girantes, desde aquela aula que nós tivemos no começo, por exemplo. E depois da morte do Kardec, ela continuou fazendo a divulgação da obra, né? Ela ficou com essa responsabilidade de dar o seguimento ao trabalho de Kardec. Ele era pedagogo, né? Ele lecionou química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, que seria anatomia comparada e francês. O que seria retórica? Retórica é a maneira, a técnica de você vamos dizer assim, não seria de dar uma aula, de dar uma palestra, por exemplo, certo? Ele se dedicou-se à luta para a maior democratização do ensino público, que ele já tinha ganho até o concurso na época. Em 1835 e 1840, manteve a sua residência cursos gratuitos de química, física e anatomia. Então, ele se vê que ele sempre estava auxiliando as pessoas mais necessitadas. Então, na casa dele, quem assistiu o filme, até aparece, tem essa cena também, os alunos iam na casa dele receber reforço das matérias que tinha dificuldade, principalmente nessa de química e física e anatomia. Em 1854, o professor Rivail, ele ouviu falar, primeira vez, dos fenômenos das mesas girantes, né? Lá daquele processo, como é que surgiu a comunicação dos espíritos, a gente falou, e era bastante difundido na época, como era novidade, e havia muito interesse, muito borbolinho, todo mundo comentava sobre isso. Inclusive, tinha até peças de teatro que falava sobre as mesas girantes, e tinha uma grande divulgação. E através do seu amigo Fontier, o magnetizador de longa data, ele foi nessas reuniões, começou a frequentar lá, né? Chegando lá, ele, deixa eu ver se eu não pulei, não. Antes de falar na reunião mediúnica, vamos falar um pouco sobre, aqui fala assim, ó, através do seu amigo Fontier, um magnetizador de longa data. Vamos falar um pouco sobre magnetismo animal. O magnetismo animal também é conhecido como mesmerismo, que foi uma teoria médica proposta pelo alemão Franz Anton Mesmer. A teoria é postulada na existência de uma força natural invisível que premiava todos os seres vivos. O que o Mesmer descobriu sobre isso? O Mesmer, ele era médico também, e ele foi convocado para ir na guerra. E lá, durante a guerra, teve muitos feridos, vamos dizer assim. Quando voltou para o hospital, não tinha tanto medicamento e condições para fazer aquele tratamento daqueles pessoal que estava ferido ali. E ele já estudava o magnetismo animal, que seria a energia que é produzido pelo nosso corpo. E ele aproveitou e colocou em prática. Como assim? O que ele fez? Ele direcionou as suas mãos nas feridas do soldado
E ele percebeu que quando ele direcionava e focava, né, em pensamento, as feridas, ela parava a hemorragia. Ela começava a reagir. E aí ele começou a observar que ali acontecia algo. E assim ele fez os seus experimentos lá e descobriu o fluido magnético, que deu o nome de fluido magnético, que hoje nós conhecemos como fluido vital. Então, o fluido vital é a força magnética que nós temos no nosso corpo, que ele faz com que nós se movimentamos. Né? E através dessas frequências magnéticas direcionadas, ele causa a cura. E aí que vai surgindo, com os estudos, tudo que vai chegar mais para frente, aonde? Aos pás. Isso é uma aula que posteriormente a gente vai falar. Eu só dei uma pincelada para a gente ter ideia. Então, o fluido magnético universal, que restaura e mantém a saúde, o tratamento, a hipnose, a pressão em ponto específico do corpo. O tratamento aqui que ele fazia, ele colocava seus pacientes em hipnose, e através da hipnose, mentalmente ele se comunicava com o paciente. E o paciente ali dava todas as informações que ele necessitava. Que inclusive os médiums que ele consultava, que ele colocava em hipnose, que era incorporado com médico espiritual, passava auxílio, né, receitas e médium para os doentes. Isso posteriormente, no seu segmento de estudo, tá certo? Então, ele influenciou muitos cientistas na época, no século XVIII e século XIX, e a consequência disso, ele, claro, começou a defrontar, né, bater de frente aí com a medicina tradicional da época, e acabaram condenando ele, né, e a execução da história da medicina. Mas, mesmo assim, acabou se influenciando na transformação da medicina. Porque, antigamente, a medicina era assim, alguém estava doente, eles iam, cortava o paciente e tirava uma certa quantidade de sangue. Eles acreditavam que se aquele paciente estava doente, porque o sangue dele estava contaminado e ele precisava diminuir essa contaminação. Essa era a única técnica que eles aplicavam naquela época. E ele comprovou que não. A partir daí, eles comprovaram que não, e aí começou a aprofundar os estudos melhor. E aí é uma outra aula que a gente vai falar. Então, nessa visita de Kardec a essas reuniões, né, mediúnica, ele teve contato com um espírito chamado Zefiro. Esse espírito é um amigo de vidas anterior dele, de Kardec, e descobriu que ele era sacerdote na outra encarnação passada, druida, né? E que era entre a cidade de Celta, antiga região de Gade. Esse sacerdote druida, eles são sacerdote que ele estudava muita parte espiritual, né? Que, inclusive, há quem diga que Jesus, na sua infância, passou um período com esse sacerdote, certo? E ele tinha um nome, Kardec, naquela outra encarnação, o nome dele era Allan Kardec. Tá? E a partir daí,
ele adotou esse pseudônimo nos seus livros que ele lançou, né, sobre o espiritismo, como Allan Kardec. Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, posteriormente, né, Kardec recebeu a missão do Espírito da Verdade, a tarefa de codificar o Espiritismo, para que possa ser de conhecimento ao público. E essa tarefa teria sucesso ou iria falhar, né? Por que a gente fala sobre isso? Porque é assim, os espíritos evoluídos, que nem aqui fala, o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, junto com a equipe desse Espírito, eles precisavam passar essa nova doutrina, todas essas informações. Tá? E, é claro, que ele vai escolher quem? Eles vão escolher uma pessoa preparada com conhecimento para receber essa informação e repassar essas informações, né? Codificar. Se, por acaso, pelo livre-arbítrio do Kardec, ele não quisesse, com certeza iria ser outra pessoa. É assim que as manifestações dos espíritos nas reuniões mediúnicas acontece quando um espírito elevado, né, queira passar ajuda para a humanidade, ele vai naqueles locais aonde tem pessoas que têm conhecimento. E ele passa para diversos lugares. Alguém vai pegar essas informações e vai repassar. Tá certo? Agora, já um espírito inferior, não. Ele vai querer passar qualquer tipo de informação e, às vezes, não tem sentido as informações. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente o médium, quando recebe essas informações, né? Por isso que Kardec teve todo aquele cuidado, né, de verificar com aquele processo, né, Coué lá que a gente viu, né, como ele fez para receber as informações, para ver se é verdade, que não é, se que sem sentido ou não, para justamente não repassar coisas que não é verdadeira. Porque mesmo durante a codificação do livro dos Espíritos, teve espíritos inferiores que tentaram ali interferir, certo? E esse cuidado foi justamente para evitar isso. Mas, a nossa sorte, Kardec, preparado, como a gente viu, falar francês, pedagogo, fala um monte de língua, ele tinha muito conhecimento e ele abraçou essa causa, não? Então, ele se dedicou a compilar e a publicar todas as palavras ditadas pelos livros dos Espíritos, né? No plano superior, contida em vários cadernos. Esse aqui é uma foto do primeiro livro dos Espíritos, certo? Que foi lançado em 18 de abril de 1857. Primeiramente, esse livro tinha 500 e poucas perguntas. Aí, com a continuidade do trabalho, se chegou a 1019 perguntas e respostas. Tá? E é isso ele iria continuar fazendo esse trabalho, e com certeza ele iria aumentar mais ainda perguntas e respostas, tá certo? Vamos lá. Só que, infelizmente, não deu tempo. E também a Revista Espírita, após o sucesso da obra, Kardec continuou os seus estudos, como eu falei, ele continuava fazendo os estudos, publicando mensalmente revistas espíritas, Jornal de Estudo Psicológico. Então, são 12 volumes, desde 1858 a 1869. O que seria a revista Espíritas? Essas revistas, opa,
Essas revistas, ela era como um laboratório. Ele, durante os trabalhos, ele recebia todas as informações, lançava nessa revista de espírito, fazia toda aquela triagem para fazer depois, colocar nos livros dele, né? Seja no livro dos espíritos, seja no livro dos médiuns, e todas as outras obras do Kardec, que no total são 32 obras, tá certo? Qual o interesse da gente possuir essas revistas? Aqui tem muitas informações que não tem em alguns livros do Kardec, mas tem na revista. Muitos relatos de espíritos que ele pergunta, muitas situações, muito interessante. Então, quem tiver oportunidade de, um dia, curiosidade de ter, é bom, tá? Eu tenho o jogo. Aliás, eu tenho praticamente os 32 livros dele. Então, quais foram as suas obras principais aí, né? O que é o Espiritismo, que é um livrinho pequenininho, verde, publicado em 1859. Ele explicava o que é o Espiritismo, ali, em detalhe, o livro dos médiuns, né? Como os médiuns se devem se comportar, o que é, na verdade, um médium, o que o médium precisa se desenvolver para ser um médium, vamos dizer assim, correto. Principalmente, ele tem que trabalhar na sua parte moral, né? Porque não adianta eu ser um médico, porque todo mundo é médico. Basta você se desenvolver. E, às vezes, tem médico que moralmente ele não é evoluído. A gente já viu muitos casos aí, né? E que isso vem, vamos dizer assim, prejudicar o espiritismo. Quem não conhece o livro dos médiuns acha que sim, mas não. Quem estuda, quem tem esse conhecimento, sabe que todas as pessoas é médium, ela pode ser evoluída moralmente ou não, tá certo? Então, depois tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o evangelho que a gente usa, que foi em abril de 1864, o Céu e o Inferno, que ele fala, e também a Gênesis. A Gênesis é um livro muito interessante, porque, na verdade, ele traz aqui muito detalhe sobre o surgimento de tudo, né? Enquanto algumas religiões falam que tudo foi construído até o sétimo dia. E ali não. Os Espíritos nos passam com detalhe como é que foi construído, tudo foi construído, como é que surgiu, como é que a gente surgiu, como é que surgiu o nosso planeta, como é que surgiu as primeiras vidas, e acabando passando para nós as informações que nós estagiamos, né, até chegar à nossa forma nominal, nós estagiamos, como já vimos, né, no mineral, vegetal, animal, tá certo? E fala como é que surgiu a Terra, como é que era no começo, que era quente, não tinha vida, era vulcão, depois foi esfriando, foi dando condições a bactéria e outras coisas, e até começou a surgir vidas, e deu a condições de surgir o homem que está até aqui presente, fora tudo aqui, o que tem hoje na Terra. Tá? Alguma pergunta? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a doutrina espírita é composta, aí, como eu falei, de 32 obras, né? Existe muito mais informações que ainda precisamos conhecer, estudar cada obra dessa, que uma complementa o outro, certo? E a gente, quem está estudando Espiritismo, é bom conhecer, certo?
E no dia 9/10/1861, lá em Barcelona, foram queimados centenas de livros espíritas, a maioria da autoria do codificador, por ordem do bispo de Barcelona. Então, o que aconteceu? Quando surgiu o Espiritismo, a igreja começou a debater. Inclusive, no livro do Kardec, que é a Viagem, né? Que é Viagem Espírita, que é esse, não, acho que não vai dar para ver por causa do quadro. É um livrinho azul, e ele relata, aqui nesse livro, como aconteciam os debates na hora que ele ia apresentar o Espiritismo pela Europa, por aí, tá? Inclusive, principalmente com a igreja. Então, o bispo de Barcelona reuniu, claro, sem a parte jurídica, ele não poderia fazer, e queimaram o livro em praça. Então, muita gente que tinha livro, esconderam o livro, e dizem que até hoje, quando vão reformar casas antigas, o pessoal ainda encontra livro escondido na parede. Tá? Então, a Igreja Católica Universal, os livros sendo, ao contrário, a fé católica, né? E o governo não pôde consentir, e eles vão prever a moral e a religião de outros países. Aqui, porque onde é que debate o Espiritismo com a Igreja? O Espiritismo, ele traz sempre junto com o pensamento de Jesus. Quando Jesus falou, o meu reino não é desse mundo, ele falou lá para César o seguinte, que o reino dele não era igual o reino de César, que era para só algumas pessoas, que é aquela riquezas, que as pessoas humildes não tinham oportunidade. Quando ele falou que o meu reino não é desse mundo, ele falou assim, o meu reino é junto com esse povo. Eu preciso estar com esse povo, ajudar a esse povo a, a mostrar a ele um novo reino, o reino do céu, vamos, ele falava assim, né? Que seria o conhecimento da presença de Deus dentro da religião. E o Espiritismo, ele mostra essa parte para nós. Ele nos ensina que a riqueza é uma prova, né? E o que nós precisamos é trabalhar principalmente em quê? Na caridade. E a caridade envolve todo mundo, seja pobre, seja rico, não tem classes sociais, todo mundo são iguais. Então, já começou a ter esse debate entre a igreja, e onde tentaram realmente calar, né, o espiritismo, mas, pelo contrário, quando isso aconteceu, veio florir mais ainda o espiritismo em toda a Europa. E foi uma repercussão muito alta aí. Tá? A Sociedade Pariense de Estudos Espírita, foi criado aí o primeiro centro espírita. Seja bem-vinda, Armando. Então, foi criado o primeiro centro espírita no dia 1º de abril de 1858. E ele foi escolhido como presidente por aclamação, né? Com sede em Paris. O objetivo da instituição era estudar o espiritismo, pesquisar os fenômenos mediúnicos. Era lá que ele ia, porque ele fazia em casa, né? E aí ele começou a fazer nesse local, porque aí abrangia mais gente e mais estudos, tá certo? Então, Kardec passou anos
final da sua vida, dedicando à divulgação do Espiritismo. Né? Ele viajou por toda a Europa, fazendo palestras, ganhou milhares de seguidores com o livro Viagem Espírita, esse que acabei mostrando para vocês, em 1862. Tá? Ele veio ele faleceu em Paris, no dia 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade, em decorrência da ruptura de um aneurisma. Já trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo, que era, ele tinha todo o conhecimento do estudo do Mesmer, certo? E ele estava preparando esse novo livro para ser lançado, ao mesmo tempo em que se preparava para uma mudança de local de trabalho, que era para onde ele estava indo, para aquele centro que ele fundou. Na sua pedra, lá, né, que está lá no cemitério, está sepultada no cemitério lá na França, e está escrito assim: nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Tal é a lei. Então, ele está aqui, na verdade, falando sobre a reencarnação. Né? Então, nascer, morrer e ainda progredir sempre. Então, toda vez que nós reencarnamos, nós estamos em processo de evolução espiritual e estamos progredindo, certo? Alguma pergunta? Uma coisa? Fran, esse livro ainda é fácil de adquirir, a viagem que ele É, fala sobre? é fácil, Márcia. Ele é fácil de adquirir, sim. Você pode encontrar na livraria espírita, tranquilo. Eu vou tirar o fundo aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar meu fundo. Vou mostrar para vocês como é que é. Porque Eu tem acho uma que não. livraria grande de uma Não casa vou conseguir. espírita que é na Rangel Depois, Pestana, né? sim. Ali é uma livraria bem grande, ela era uma livraria muito completa. Será que ali a gente Você acha? consegue. Um centro espírita grande assim também tem. É do Centro Espírita União, da Nena Galves. Também, Lembra da Nena isso. Galves? Você vai encontrar esses livros lá. Vai encontrar tranquilo. E é um livro, ele é fininho, ele tem, vamos falar aqui, 113 páginas. Ah, é pequeno. É fácil de ler, e ele relata toda essa viagem que ele fez divulgando o Espiritismo. E o que, que ele sofreu, aqui ele relata que tipo de casos que aconteceu, né? Sim, Que questionava ele sobre o Espiritismo, que ele debatia junto com as outras religiões. Certo? legal. Obrigada. Valeu. Que, inclusive, nesse livro também ele relata sobre, ele debate sobre o assunto que o Espiritismo é uma filosofia, né? Aí que nem ele fala assim, vocês da igreja que falaram que é uma religião, é uma nova religião, né? Ele dá até essa informação, mas na verdade é uma filosofia espírita. Tá? Depois da morte de Kardec, né? A Simone Privat, ela é uma diplomata estudiosa, né? Ela, ela começou a fazer algumas comparações da obra de Kardec, as primeiras,
com as novas edições. E aí ela percebeu que houve alterações, certo? Não sei se você sabe, eu não tenho tanto conhecimento, mas o que eu sei é assim, que quando um escritor ele faz um livro, ele vai, registra o livro, tá? E esse livro fica registrado com o original dele, e quem pode fazer essa adulteração, seja uma linha que for, só pode ser o único editor, o único escritor, na verdade, né? E essas alterações ocorreu depois do falecimento de Kardec. Então, ela fez um trabalho comparando, né, fazendo essa comparação das obras de Kardec, identificou que houve mudança, principalmente no livro da Gênesis. E você sabe que, dependendo como você muda a frase, muda o sentido, muda alguma coisa, dá outro sentido, tá certo? Inclusive, tem na Gênesis, até parte de algum texto foi excluído e parte de texto foi colocado à frente em outros capítulos e parte de outro texto foram alterados e colocados em outro lugar. Então, ela fez esse trabalho, certo? E comprovou essas alterações. Só que tem algum setor do Espiritismo que fala que não é relevante essas alterações. Eu fiz esse trabalho também junto com o pessoal que a gente estuda, né? Pegamos o livro da Gênesis, o original e o adulterado, e fizemos essa comparação linha por linha. Não só eu, como já teve o grupo do próprio Espiritismo com Kardec, esse na qual nós estamos trabalhando junto, eles fizeram um trabalho muito sério sobre isso, e tem tudo documentado sobre isso, inclusive vocês podem procurar no canal, né, do ECK, e lá tem todas as documentações, tudo relatado, tudo registrado, o que aconteceu, o que foi mudado, e que teve de alterações e tudo, tá certo? Então, essa mudança, vamos dizer assim, mudou um pouco, né, do pensamento de alguns espíritos, né, de alguns centros espíritas, vamos dizer assim. Alguns espíritas, também vamos dizer. Então, por isso, nós temos que ter esse cuidado de verificar a obra do Kardec com detalhe e ver essas alterações, o que vai causar. Então, houve adaptações para o sincretismo religioso envolvido aí. Acabou se envolvendo o sincretismo religioso. Então, no Brasil, o espiritismo acabou se sendo envolvido nesse sincretismo e que muda um pouco a direção do que o Kardec deixou para nós. Tá? Canuto de Abreu é um pesquisador, ele é também um divulgador do espiritismo no Brasil, né? E também o seu trabalho, foi rigoroso também de quê? De verificar, né, as obras de Kardec. Ele também analisa todas as obras profundamente, as edições originais, inclusive através dos originais em francês, e ele fez as traduções bem, vamos dizer assim, bem próximo daquilo que o Kardec
codificou, né? Porque você sabe que cada tradutor, dependendo de quem está traduzindo, usa uma linguagem diferente e, às vezes, acaba modificando o sentido da palavra ou o sentido do que aquela frase vem, aquela informação vem trazer, né? O Paulo Henrique, ele também ele é um pesquisador, tá certo? Que também fez esse mesmo trabalho, que, inclusive, todos os livros dele, ele conta com detalhe todas as informações dessas adulterações, certo? E como aconteceu, e também ele é escritor, né? Ele nos trouxe aí o livro sobre vamos ver aqui, o Para Henrique, ele trouxe um livro aqui, sobre o livro, um dos livros principais do Paulo aí, Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. Trouxe também A Ciência Negada do Magnetismo Animal, que é o livro de Mesmer, que ele fez esse trabalho, que não tinha essa literatura aqui no Brasil, e ele trouxe esse conhecimento para dentro do Espiritismo, sobre o magnetismo. E também sobre a Revolução Espírita. E um livro recente que ele nos trouxe é o Espiritismo, a Obra de Jesus. Aqui, nesse livro, ele está relatando sobre que o Espírito da Verdade, né, conforme documentação, relato que ele tem, que o Espírito da Verdade seria Jesus na codificação espírita, né? Então, mas ainda dentro do ambiente espírita, o pessoal estão pegando essas informações, esse novo livro dele, e estão estudando, estão verificando. Então, logo, logo vai ter essas divulgações e a gente vai ter um parecer sobre essa nova informação, né? Herculano Pires também é um grande tradutor, né? Ele é aquele tradutor também bem próximo de Kardec, tá certo? E aí é onde a gente sempre procura falar para vocês, quando comprar um livro sobre a obra do Espiritismo, que seja feito pela tradução do Herculano Pires, tá? E também usa todos os originais em francês e fica bem próximo da realidade. Tá certo? Alguém tem mais alguma informação? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Marcina? Olha, Fran, eu assisti de um neuropsiquiatra uma explicação muito interessante sobre o cérebro, explicando o magnetismo, dando como exemplo um cartão de crédito, como é que você desmagnetiza. Então, ele faz uma alusão à capacidade que nós temos cerebral, né, para praticar o magnetismo. Então, é um videozinho muito curtinho, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele é da USP, ele é um neuropsiquiatra, e ele dá um exemplo muito interessante da capacidade que nós temos cerebral para praticar, né, o que nós temos de potencial para fazer o que Mesmer fazia. É muito interessante. Depois eu posso te enviar, se você achar conveniente, Você para os pode, sim. alunos. Eu tenho esse livro do Mesmer, eu li ele, e realmente bem interessante o trabalho que ele... O potencial que a gente não acredita possuir, né?
A Isso. gente não imagina o que a gente tem de capacidade no nosso cérebro para praticar essa imposição É. que Mesmer fez, né, no início dos estudos dele. Então, você vê que interessante que próprio Jesus ele já usava a técnica de colocar a mão, A né? imposição de mãos. Posição de mão para fazer as curas, né? Era o magnetismo dele. Já era o magnetismo. E esse tipo de magnetismo sempre já vem usado há muito tempo. Até mesmo, se for pensar realmente, com nossos próprios pais. Sim, Quando seus filhos estão doentes, coloca a mão, fazer uma oração. é Ali verdade. já é o magnetismo que você faz, né? E como hoje tem diversas técnicas aí, hoje, né? Não só do passe, como outros cursos que tem aí, que usa essa técnica para fazer a cura, né? Então, se é importante de ter esse conhecimento e, e usar no nosso dia a dia, né? No dia a dia. No nosso dia a dia. Desenvolver o potencial Desenvolver o nosso aí em potencial. nós, né? E nós, e em terceiro também. É, É que, na verdade, é aqueles métodos, os médios de cura usa, né? sim, Faz a cura justamente através desse magnetismo. verdade. Entendeu? Bom, então, o que eu tinha que passar essa parte é isso, né? Então, o Espiritismo nos ensinou que o homem é um espírito em evolução, caminhando entre erros a ser, aprendendo a cada passo, mas o humano ainda é frágil, muitas vezes se perde nas próprias dores, nas ilusões e nos conflitos do mundo. Ensinamento, ele é claro, fora da caridade não há salvação, mas o humano pergunta, como amar quando o coração está ferido? Né? Como perdoar quando a dor ainda fala muito alto? Né? Então a resposta vem suave, como uma luz na consciência. Começa pequeno, perdoar um pouco hoje, compreender um pouco mais amanhã, ajudar como puder, e mesmo que seja uma palavra, um gesto, um silêncio, um respeito, uma posição de mão, vamos dizer assim, né? Os espíritos apontam o caminho humano, trilha a jornada. Não se exige perfeição, mas esforço. Mas não se pede, né, santidade imediata, mas sinceridade na transformação. Por que tudo isso? É justamente aquele desenvolvimento moral que todos nós precisamos fazer para nós usar a nossa própria mediunidade. Tá? E cada queda é uma lição, né? Cada dificuldade é uma oportunidade. E cada ato de amor, por mais simples, é um passo rumo à verdadeira evolução. Assim, entre a razão que esclarece e o coração que sente, o homem segue aprendendo que a vida é uma escola divina e que amar é sempre a maior das lições, né? E aí que nós precisamos colocar em prática todas essas informações que Kardec nos trouxe, nos ensinamentos, e aos poucos nós vamos evoluindo aí até chegar na evolução divina, vamos dizer assim, angelical. Vai demorar, mas a gente chega lá. Bom, alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ninguém? Eu acho que Kardec, Fran, assim, ele já trouxe nele essa missão, mas a convivência com Pestalozzi, que pregava, né, o amor, ele dizia que hoje em dia você vai pôr uma criança na escola, então você vê lá método poliedro, método Mackenzie,
Método, então, e o método Pestalozzi foi uma coisa inovadora, né, Fran? Porque aquela época as crianças, como o Fran falou, se decorava. Quando você não sabia, existia a palmatória. E Pestalozzi, ele era um ser que ele era amoroso. Então, Kardec já trouxe nele, e ainda na convivência com Pestalozzi, reafirmou tudo isso que Kardec trazia, porque o método Pestalozzi era cabeça, coração e mãos. Então, ele queria que a criança se desenvolvesse, não decorando, né, como o Fran explicou, mas entendendo, sentindo e vivenciando, manuseando tudo aquilo que era posto em aprendizado, né? Então, eu acho que o Kardec, assim, ele absorveu muito o que Pestalozzi tinha uma preocupação muito grande, né, em ensinar para os menos favorecidos, né, coisa que aquela época, ainda mais na França, naquela ocasião, né, quem tinha um padrão de riqueza era rico e o povo vivia uma situação muito complicada à época dos inícios dos estudos de Kardec, né, Fran? Porque quem tinha dinheiro ia estudar fora, né? Ia em outros, Sim, a Europa, ia para outros lugares, né? Não era a França, era a Inglaterra, era em outros é. lugares. E E quem era quem não pobre tinha, não tinha acesso a todas não essas informações, né? tinha. Então, é aí que o Kardec deu continuidade a esse trabalho. E até hoje esse método ainda é usado, entendeu? Ele é usado, houve algumas alterações, mas ainda é, é, tem esse conteúdo de, de, de a parte intelectual, moral e física, né? Nos ensina, ok? Tudo bem? Tudo bem, Maurício? Então, mais alguma coisa? Ou você está fechado o seu microfone? Não, desculpem que eu saí é que tocou aqui, Não. desculpa. Tudo bem? Então, não tem mais alguma informação? Ninguém perguntar nada? Tranquilo? Então, tá bom. Então, podemos até encerrar a aula de hoje, que essa informação que a gente tinha que passar, tá bom? Então, vamos, para a gente encerrar, vamos fechando os nossos olhos, vamos agradecendo ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui e pedindo para que Ele possa nos envolver em luz, na paz, serenidade, e aonde nós estivermos, possamos passar toda essa energia de amor e de paz, seja na nossa casa, no nosso trabalho, seja onde nós estivermos. Que o nosso coração esteja conectado com a nossa mente e o amor e a paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, Sim, boa sim. noite a todos. Obrigado. Um abraço. Abraço.